Olá, turma. Esse é um vídeo que surgiu a partir de umas dúvidas das duas equipes que construíram bancos de dados de clubes de futebol. O Excel tem um limite que ele não reconhece como data o período anterior a 1º de janeiro de 1900. Então a gente vai aqui trabalhar a solução para isso. Eu vou apresentar a solução aqui de duas formas para resolver o problema. O que eu queria destacar, assim, que foi algo que eu apresentei na aula, é que assim, tem muita coisa do Excel, e isso vale para toda a área de dados e de computação, que a gente precisa ir atrás e vasculhar a internet, procurar saída, procurar entender melhor as funções. Assim, graças a essa dúvida que as equipes trouxeram aí, acho que o grupo 1 e 2, com seus bancos de dados, essa dúvida me possibilitou aprender uma função nova que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que é a função se-erro. A gente já vai falar dela. É uma função que eu nunca tinha usado e graças à dúvida eu consegui aprender essa função e estou trazendo ela aqui para vocês. Para solucionar isso, além da função se-erro, eu preciso apresentar três outras bem simples que a gente não trabalhou em aula. Vamos focar aqui embaixo, já a gente volta para o banco de dados. A primeira função que eu queria mostrar para vocês, eu vou copiar aqui esta data, é a função ano. Para chamar uma função no Excel, sempre a gente coloca sinal de igual, ano, clicou em ano. Aqui eu vou fazer bem devagar. A gente tem aqui, nessa célula, o ano que ela pegou aqui, dessa célula que contém a data como um todo. Então aqui a função ano. Para além dessa função, tem uma outra bem básica, que é a função hoje. Ela é bem simples, a gente digita igual, hoje, e ela vai retornar a data de hoje, 8/3 de 2025. É o momento que eu estou gravando esse vídeo. Para além destas, eu queria apresentar também a função chamada direita. Vamos só colocar aqui nas duas primeiras linhas datas anteriores a 1900. Então, 1847 e 1725, por exemplo. Nosso objetivo aqui é, a partir do último elemento à direita da célula, puxar os caracteres. Então, ela é bem simples. Direita, retorna o número de caracteres especificados, atenção agora, no final de uma cadeia de texto. Não vale para números e nem datas. Então, como essas duas primeiras células são anteriores a 1900, o Excel as reconhece como texto. Então, a gente vem aqui direita, vamos pegar deste texto, eu quero os últimos 4 caracteres. 1847 foi puxado. Arrastando para baixo 1725 e aqui deu um erro. Por que deu um erro? Porque aqui é uma data, não é um conjunto de textos. Então, com essas três funções, a direita, o hoje e o ano, depois vocês trabalhem essas funções, elas são bem simples, a gente já consegue resolver o problema dos bancos de dados de futebol dos grupos 1 e 2. Eu vou usar este exemplo aqui, que eu acho que é o banco do grupo 1, mas a ação é igual para o grupo 2. Eu construí aqui essas colunas. Aqui a gente vai fazer uma solução um pouco mais pausada e detalhada, e aqui a gente vai resolver o problema de uma vez só. Vamos começar por aqui.
Aqui eu vou querer colocar, num primeiro momento, na coluna E, o ano errado. Vocês já vão entender por que está errado, porque ele não vai ler o ano corretamente para a data deste time aqui, que é o Vasco da Gama, que foi fundado em 1898. Então a gente vem aqui, chama a função com igual, ano, e aí ela vai retornar o ano. Percebam que aqui há um erro. Como o Vasco da Gama foi fundado em 1898, a função ano não cabe aqui. E aí a gente tem este problema de valor. Vamos agora resolver isso para encaminhar a solução, aprendendo a função se erro. Se erro. Aqui está a função, a sintaxe dela é bem simples. A gente vai selecionar um valor e se ele não for uma mensagem de erro, ele vai ser retornado. Caso ele seja uma mensagem de erro, aí a gente vai ter que digitar, a gente vai ter que colocar o parâmetro do que a gente quer produzir. Então vamos lá. Se erro, aqui. Se não for erro, você vai pegar esse valor. E se for erro? Se for erro, a gente vai digitar direita, usando agora o que a gente acabou de aprender. D2, ou seja, a gente vai pegar os caracteres à direita dessa célula, D2, só que a gente quer os 4 primeiros caracteres. Aqui o professor esqueceu de fechar este parênteses, eu vou aceitar a correção, e assim ficou a nossa forma. Então, o que a função se erro está fazendo? Ela está varrendo esta coluna e se aqui ela não encontrar uma mensagem de erro, ela retorna esse valor. Caso ela encontre, ela vai aplicar aqui a função direita e trazer os 4 caracteres. Vamos arrastar para baixo e deu certo. Ela retornou os anos de todos os clubes e aqui, ao encontrar a mensagem de erro, ela retornou 1898. E agora a gente chega na parte mais tranquila do problema, que é calcular a partir desta coluna a idade de cada um dos times. A gente vai primeiro chamar... Aqui tem várias formas de fazer, cada grupo fez de um jeito, vocês podem fazer como quiser. O professor vai usar a forma mais simples, que é ano, usando a função ano, que a gente já viu. Hoje, a gente vai chamar a função ano e basicamente vai fazer o ano de hoje, que é isso, aqui, fecha parênteses, menos este. E aqui ele já calculou. O Flamengo, que aqui nesse banco de dados, isso aqui com certeza está errado, mas o importante é o cálculo estar certo. Esse clube, que é o Flamengo, foi fundado em 1985, ele está com 40 anos. Isso aqui deve estar errado, então vamos ver se está funcionando. A gente vai colocar aqui 1800 e deu certo. O valor aqui passou para 140 anos. Então não importa aqui o que está acontecendo, o importante é a gente perceber que aqui a gente conseguiu calcular a idade dos times. Então o Vasco da Gama está aqui com 127. Vamos supor que o Palmeiras tivesse sido fundado em 1714, portanto, deixa eu pegar um número mais fácil aqui. Vamos supor que o São Paulo tivesse fundado em 1830 e não 1930. O São Paulo teria 195 anos. Então aqui já está a correção e aqui já está a resolução para os dois grupos. Agora o professor vai fazer exatamente a mesma coisa. Então depois vocês pausam o vídeo, olham, refaçam. É muito importante exercitar. O professor vai fazer agora rapidamente aqui. Vai fazer essa mesma conjunto
de ações usando uma fórmula só e de uma vez só. Então, primeiro a gente vai chamar a função se-erro, que a gente já aplicou. Qual é o valor que a gente vai trazer? Vai ser ano, hoje, menos ano, D2. Caso contrário, ou seja, se a mensagem de erro aparecer, a gente vai trazer ano, hoje, aí deixa o professor pensar, é menos valor, direita, D2, e aqui tem que ser 4, fecha esse parâmetro, fecha esse parâmetro, fecha esse parâmetro. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Então depois vocês olham com calma, mas basicamente vocês vão ver que essa coluna vai ter o mesmo resultado dessa. Aqui eu só quis fazer em um passo só. Isso aqui já é mais do que suficiente. A resolução em 3 passos, bastaria, sei lá, ocultar aqui e a resolução está aqui. E aqui vocês podem ver que os resultados estão idênticos ao que foi calculado na coluna G. É isso, gente. O problema foi resolvido e fica um incentivo para que sempre que vocês encontrarem problemas desse tipo, vasculhem, perguntem em fóruns, perguntem para quem estiver estudando com vocês. Quase sempre o Excel, na manipulação de formas, oferece uma solução. É isso, gente. Valeu, bons estudos.